Graças, paz, amados. Mais uma manhã do Café com Reflexão, neste quadro que eu propus estar falando para vocês sobre depressão. Hoje eu queria ler Provérbios, capítulo 12, versículo 25, para a gente dar começo. E eu queria que vocês traduzissem aí a ansiedade por depressão, porque a depressão é um termo científico que surge em 1860, não é? E Salomão ele está falando assim, a ansiedade no coração deixa o homem abatido, ou a depressão no coração deixa o homem abatido. Mas uma boa palavra alegra. E partindo desta abordagem, Augusto Cury, no seu livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século, ele propõe que 80% da humanidade já está passando por um processo que ele chama de síndrome do pensamento acelerado. E ele pega 20% também, segundo ele, mas segundo a Organização Mundial da Saúde, 20% da humanidade hoje já sofre de depressão. Seria propor cerca de 1,2 bilhão e poucos, ou quase 1,3 bilhão de pessoas sofrendo com depressão. E um dos pontos que ele traz aqui, ele traz como ponto de partida neste livro, e outro inteligência multifocal, está falando que está na capacidade do ser humano mesmo ter esta disposição para acelerar o seu pensamento, e ele começa propondo que o pensamento é algo a ser construído sem ser violado e sem acelerar, sem ser atropelado, alguma coisa que se faz do ponto de vista do tempo. O tempo passa, você cogita, você pensa, nunca acelerando, nunca pensando à frente do tempo, nunca cogitando à frente, muito à frente do tempo, nunca acelerando. E assim, ainda trago comigo uma frasezinha, e essa frase é uma frase de efeito mesmo, do ponto de vista da psicologia, que o excesso de passado te gera depressão, o excesso de futuro te gera ansiedade. Agora, do ponto de vista do Cury aqui, o excesso de ansiedade te joga para a depressão, o que faz sentido também, porque o excesso de futuro te arremete ao passado e você vai sofrer. A depressão necessariamente ela não é tristeza, a depressão ela é a falta de significado das coisas, porque assim, dentro da nossa sociedade, sofrimento é cotidiano, a tristeza é cotidiana, o enlutamento é cotidiano. Um dia você acorda bem, outro dia você acorda mal, um dia você está alegre, um dia você está triste mesmo, um dia você está um pouco mais para baixo, outro dia você está mais para cima. E isso não tem muito a ver com depressão. A depressão ela é aquela capacidade ou aquela incapacidade de você perceber o tom da cor. É quando você está enxergando tudo cinza, é quando você perde a capacidade do belo, é quando você perde a capacidade da contemplação, quando você perde a capacidade do relacionamento. E a depressão tenta jogar a pessoa para um isolamento e para uma vida sem significado. E ainda hoje, lendo aqui ao capítulo 18 de 1 Reis, versículo 19, e depois o capítulo 19, todo o capítulo 19, o personagem aqui é o profeta Elias, e o profeta Elias ele vem de uma saga de confronto contra profetas satânicos, demoníacos, de Baal e dos postes ídolos, e dentro de uma abordagem muito simples, ele consome, ele elimina, né? Ele mata 450 profetas de Baal, e ele consegue matar também 400 profetas dos postes ídolos que comiam na mesa de Jezabel. Então, assim, tomado pelo Espírito Santo do Senhor e confrontando aquilo que se opunha contra a nação de Israel, ele com muita naturalidade consegue este feito de matar 850 homens. E assim, irmãos, este camarada que tem esta assertividade, que tem esta certeza, que tem essa convicção, que sabe estar fazendo uma guerra legítima, em dado momento, Jezabel faz uma ameaçazinha, uma simples ameaça para este homem, e esta ameaça que a Jezabel faz, que seria de matá-lo, dispara o que a gente chama também, o que eles chamam na psicologia, dispara o gatilho. E este homem entra no quadro depressivo, ele
é tomado, aquele homem cheio de vigor, ele perde totalmente o ânimo, ele é levado a sair de cena, ele vai para o deserto, ele andando no deserto encontra ali um arbusto, pé de zimbro, ele fica debaixo daquele arbusto ali, e a depressão dele é tão forte que em pleno deserto, debaixo de um pé de zimbro, este homem deita e este homem dorme, e dorme profundo, e ele ora a Deus pedindo a morte. Então, assim, neste estágio da depressão, o estágio último que o Augusto Cury chama, né, do sofrimento, da dor humana, este homem aqui, ele chega a pedir a morte. Mas o mais interessante é que ele está ali dormindo, e este sono profundo, de repente aparece um anjo, traz comida para ele, bolo cozido, o pão cozido, dependendo da versão, traz água num recipiente, ele come e bebe, ele não está nem aí, ele não está percebendo que o anjo de Deus está ali, ele ignora tudo, ele só comeu, bebeu, deitou e dormiu de novo e apagou. Outra vez o anjo vem, acorda ele, dá outra vez comida para ele comer, dá bebida para ele beber, com a proposta de fortalecê-lo, porque a caminhada seria uma caminhada longa, e este homem levanta aqui e sai caminhando. Agora, ele caminha por 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horebe, o Monte Sinai ou o Monte do Senhor. E o que a gente percebe nesta caminhada, primeiro, é a intervenção divina para a jornada, porque Deus dá vigor para este homem caminhar 40 dias e 40 noites. Mas, ao contrário, este homem ele está caminhando de uma forma desapercebida. Ele está passando por aquele processo de caminhar, mas totalmente sem perspectiva, sem rumo, sem eira nem beira, sem lenço nem documento. E assim, ele sai caminhando, sem significado, sem objetivo específico, simplesmente andou. E quando ele chega no monte mesmo, no Monte Horebe, ou Sinai, que seria o Monte do Senhor, ao invés de ele chegar para ter com Deus, este homem chega e ele se refugia numa caverna. Quando ele se refugia numa caverna, então o próprio Deus, ele entra com um quadro que a gente chama de fenomenologia, tanto na teologia quanto na filosofia, e Deus vem com este quadro fenomenológico, né? E com um grande e forte vento que fendia os montes e despedaçava as rochas, move tudo aquilo e isto não mexe nada com o profeta. Põe ele na porta da caverna, ele vê aquele vento tão intenso que move e destrói tudo, despedaça rochas, e ele fica natural. De repente, um terremoto, também natural. De repente, outro fenômeno, aparece fogo, natural. O anjo lá atrás dá comida para ele, ele não está apercebido. Caminha 40 dias e 40 noites, ele está desapercebido também. Não faz o menor sentido, não tem importância. Chega nesse momento do quadro fenomenológico, por exemplo, o vento que despedaça a rocha, o terremoto e o fogo, não faz o menor sinal. Depois um cício de tranquilidade, e somente depois de duas perguntas, uma no início do processo fenomenológico e outra no final, Deus perguntando a ele: o que fazes aqui, Elias? É que ele começa a voltar o seu senso, ou seja, o próprio Deus cria um fenômeno e o próprio Deus começa a mexer com a sua mente, com esta indagação: que fazes aqui, para tirá-lo de sua perturbação, da sua depressão, do seu ostracismo, praticamente o levando a perceber o significado das coisas outra vez, para posteriormente o Senhor poder dar ordens novamente para que este profeta pudesse agir conscientemente na unção de um rei que ele tinha que fazer. E o que a gente chega de conclusão com isso é que no processo depressivo o melhor ambiente é o quarto escuro. No caso de Elias, foi o deserto e posteriormente foi a caverna, onde você foge de tudo e de todos, você não quer relacionamento, você quer entrar para dentro de si mesmo. E a depressão, do ponto de vista espiritual,
Eu quero trabalhar aqui causas que a gente muito trabalha, que tem muita facilidade para trabalhar, porque é uma forma de acusação até, não é? Mas do ponto de vista espiritual, quero trabalhar 4 causas aqui para vocês compreenderem, depois trabalho mais outras para mostrar que não são somente estas causas, mas uma das causas é o pecado de obstinação, sem reconhecer a sua culpa e a necessidade de arrependimento. E aquela pessoa que sabe que o líder é líder, mas ele não respeita, aquela pessoa que sabe que o pastor é o pastor, mas ele não respeita, aquela pessoa que sabe que violar o ético é incorreto, mas ele viola, aquela pessoa que já perdeu o senso da moral cristã, mas não está nem aí, e do ponto de vista dele, ele não sente nenhum tipo de culpa, nenhum tipo de remorso, e é obstinado, não vê aquilo como pecado. Então a primeira causa é esta. A segunda causa, pecados não confessados, não é? Causa espiritual da depressão, Provérbios capítulo 28, 13, quem esconde as suas transgressões jamais prosperará, mas os que os confessam e abandonam alcançam misericórdia. E ainda Tiago, no capítulo 5, versículo 16, ele diz: portanto, confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa pode muito em sua eficácia. Esta é a segunda causa. Terceira causa, pecado oculto ou pecados ocultos. Então, toda forma de ocultismo é uma forma de invocação das trevas. Então, todo pecado oculto necessariamente está dando legalidade para que as trevas possam agir, não é? Quarta causa que eu pus aqui, raiz de amargura, ressentimento guardado, ódio nutrido no coração, incapacidade de liberar perdão. Um tipo de observação grave para a causa da depressão espiritual, os pecados não confessados, os pecados por obstinação, a raiz de amargura, o ressentimento sem causa, a inveja, por consequência, nos arremete a um quinto aspecto. E este quinto aspecto da depressão espiritual, ele é demoníaco. De que forma? Através da opressão, da perturbação e de possessão demoníacas. Então, demônios são opressores, são perturbadores e possuem, e possessam mesmo os corpos que eles podem, as mentes que eles podem. O que pode levar um homem a tipos de doenças que nós chamamos de psicossomáticas. E dentro destas, a gente vai pegar aqui pessoas que, por ter esta depressão espiritual e por cair nestes 5 aspectos que eu propus, elas são tomadas de doenças psicossomáticas e daí são epiléticas ou contrai epilepsia, contrai síndrome de ansiedade, de pânico, crise de nervo, e que necessariamente tudo isto arremetido vai jogando para a depressão cada vez mais profunda. E o último estágio neste contexto aqui, por fim, é o risco da própria loucura. Ainda hoje, estava conversando com a minha esposa acerca de uma terceira pessoa, que nem é do nosso convívio mesmo, é bem de longe, até de outro estado, mas que dentro da igreja ela começou a praticar adultérios contínuos e sempre alguém estava ali tentando despertá-la para conscientizá-la do erro e ela nunca quis aceitar esta possibilidade. De repente, esta mulher ficou louca. E a ironia, ou o trágico, eu diria o trágico, não a ironia, é que ela foi para um sanatório e morreu ali, louca, sem a possibilidade de obter o perdão de Deus, de procurar o perdão divino, não é? Então estão aí algumas causas, e aqui causas espirituais fora do pecado. Então, se tem depressão que traz causas espirituais e que não seja pecado, sim. Depressão espiritual que não é pecado, sim. Uma delas, você faz o correto, mas sem a convicção. É o caso do profeta Elias neste contexto e alguns de nós. Muitos líderes, muitos pastores, muitos discipuladores são pessoas que têm que tomar decisões corretas acerca
daqueles a quem ele está liderando, mas, no entanto, a decisão é correta, mas ele não tem a convicção necessária. Ele toma a decisão, ele faz o que é certo, é biblicamente enquadrado, pela igreja é apoiado, mas, sobretudo, ele não tem convicção e, de repente, bate ali no coração dele um sentimento meio que depressivo, porque faltou-lhe convicção. E se falta convicção, o próprio inimigo ele tira proveito de uma situação como esta. Como eu falei para vocês, Asaf, né, que compõe aqui alguns salmos, e aqui levantado por Davi para compor salmos, ele tem um quadro depressivo. Na ministração de ontem, ainda li para vocês o salmo de Asaf, e tudo propõe que ele entre em depressão por um complô que fizeram contra ele para impedi-lo de poder louvar e salmodiar ao Senhor. E ele traz duas propostas que confirmam e corroboram mais ainda esta tese, que teve um complô para impedi-lo de salmodiar ao Senhor. Ele traz duas propostas, uma delas, pois ainda o louvarei. E ele é a salvação da minha face. E a outra proposta é que ainda o louvarei e estarei na presença do meu Deus. Ou seja, ele quer compreender o processo de sair daquele sistema opressivo que jogou para baixo, para o sofrimento, para a depressão, na perspectiva de que, louvando a Deus, ele poderia contemplar a face de Deus e encontrar a salvação na face do Senhor. Terceiro aspecto também espiritual, que a gente pega na Bíblia, de pessoas que entraram em quadro depressivo, mas que nada tem a ver com o pecado, é o próprio Paulo. Paulo ele está falando que ele foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é conveniente falar. E quando ele desce desta visão, ele fala que, no entanto, um mensageiro de Satanás veio para esbofeteá-lo. Ele está usando aqui uma figura de linguagem para falar da enfermidade que ele contraiu. E dentro desse conceito aqui, esta enfermidade de Paulo, alguns propõem que era cegueira e outros propõem que era crise epilética. E como a gente vê a crise epilética como um aspecto psicossomático da depressão do ponto de vista espiritual, eu caio para dentro desta realidade que Paulo, a partir do momento desta visão da glória de Deus mesmo, ir ao paraíso, ao terceiro céus, ele teve esta possibilidade de contrair esta patologia de crise epilética, por uma permissão divina, para oprimi-lo. E assim eu quero deixar esta reflexão de hoje e convidar vocês para estarem aí atentos, e a minha oração é que vocês possam estar compreendendo bem tudo quanto estou propondo, para que vocês não caiam neste quadro, em nenhuma circunstância dessas, da depressão espiritual, nem do pecado, nem da depressão espiritual fora do pecado mesmo, para que o Senhor possa abençoá-los e guardá-los forte e abundantemente. Deus os abençoe, fique na paz, beijo no coração.